cabelo, né? Tanto os homens quanto as mulheres, a gente vai no cabeleireiro. E existem dois tipos, né, de visitas. As visitas corretivas e as visitas preventivas. As corretivas, elas são melhores do que as preventivas, porque elas evitam os problemas. Por exemplo, o dentista, sempre que você vai nele, ele vai dizer: volta daqui a 6 meses para fazer a sua periódica, para fazer uma limpeza. Porque a limpeza vai evitar que você tenha uma cárie, ou que essa cárie se torne um canal que dói, que é caro, ou que até perca um dente, às vezes. E a gente, brasileiro, precisamos ser curados dessa cultura de deixar tudo para depois, de só fazer as coisas na hora que não tem mais jeito. A gente passa mal, até se automedica de todo jeito. Na hora que não dá mesmo é que a gente vai procurar. A gente tem que começar a fazer as coisas de formas preventivas, né? Para evitar os problemas. Eu lembro que eu trabalhei num lugar que era um prédio, eu trabalhei lá quase 10 anos, e lá tinha 4 elevadores. E todo mês tinha a visita preventiva da manutenção. Aí eles limpavam, trocavam o óleo, porque imagina só, um elevador sem manutenção pode estragar, as pessoas podem ficar presas dentro dele, pode passar mal, pode se machucar, e pior ainda, a gente já viu notícias desse tipo: um carro arrebenta, ele cai no poço, e às vezes mata as pessoas. Mas aquela manutenção preventiva evita que todos esses problemas aconteçam. Então, tem algumas coisas que nós devemos fazer periodicamente, de forma preventiva, não esperarmos termos o problema. E uma delas é ir ao rei. Qual rei é esse que eu estou falando? Será que é o rei lá da Inglaterra, né, gente? Vamos abrir em 1 Timóteo, no capítulo 6. Vamos ler o verso 15. 1 Timóteo 6. Ali está 16. Deixa eu ver se é 15 ou 16. Pode ser o 15 e 16, né? 1 Timóteo, capítulo 6, os versos 15 e o 16. Vão dizer assim: a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja a honra e o poder para sempre. Amém. Então nós estamos falando do Rei dos reis e Senhor dos senhores, o nosso Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nós precisamos ir até Ele porque Ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Ele tem descanso para nós. Ele troca o nosso fardo com o dele. Quando nós vamos a Ele, nós encontramos aquilo que nós precisamos. Mas pode ser qualquer tipo de problema, porque Ele é o eu sou, que quer dizer, Ele é tudo. Então, se nós precisamos de cura, Ele é a cura. Aquilo que nós precisamos está nele. Nós vamos encontrar tudo nele. Mas nós vamos ver isso aqui melhor na palavra de Deus. Então, vamos abrir em 1 Reis, no capítulo 3. Nós vamos ler os versos do 16 ao 28. 1 Reis 3, 16 ao 28. Nós vamos ver algumas pessoas na Bíblia que tiveram algumas necessidades e então elas foram ao rei para resolver os seus problemas. 1 Reis 3, do 16 ao 28. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus que diz assim: um sábio veredito. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz a um filho e estávamos sozinhas, não havia mais
ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-a no meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Amém. Que palavra forte, né, irmãos? Nós lemos aqui que duas mulheres deram à luz, cada uma um filho, com 3 dias de diferença, e à noite uma dormiu sobre o filho dela e ele morreu. Então ela trocou o bebê com a mulher que o bebê estava vivo. Quando ela acordou, o bebê estava morto, mas de manhã ela viu que não era o filho dela, que a outra mulher havia trocado. E então elas foram ao rei. Onde que as mulheres foram? Ao rei, para resolver o problema. E expuseram para ele a situação que estava passando. Agora vamos pensar, né, na situação desta mãe, que tinha um filho vivo, que foi roubado, trocado e dado a ela um filho morto. Ela poderia ter brigado com essa mulher, né? Ela poderia ter agredido, até ter se tornado uma assassina, assim como a outra mulher. Ela poderia ter matado ela, né? Por isso. Poderia ter fugido com o seu filho, mesmo tendo razão, não estando errado, podia ter abandonado a vida dela, sua família, ter fugido com o filho dela. Poderia ter saído reclamando com quem não podia resolver o problema dela, né? Será que não somos nós que estamos numa situação assim difícil, que nós percebemos que nós fomos prejudicados, que nós fomos enganados, que nós fomos roubados, que nós fomos injustiçados? Muitas vezes a gente teria atitude diferente dessa mulher. A gente sairia falando com quem não pode resolver o nosso problema, murmurando, brigando, mas não. Essa mulher, ela não fez isso. Ela fez o que iria resolver o problema dela. Ela foi ao rei. Ela foi quem poderia resolver. E o rei é justo, o rei é sábio, e ele deu o seu veredito com justiça. A mãe teve o seu filho vivo de volta. Ela chegou diante do rei com uma criança morta no colo, mas saiu com o seu filho verdadeiro vivo no colo. E assim nós também podemos ir ao rei, mas ao rei dos reis, não ao rei da Inglaterra, mas ao rei dos reis, não aquele que usa uma coroa de ouro, mas aquele que usa uma coroa de espinhos, né? Porque ele morreu a nossa morte, aquele que sangrou com essa coroa no nosso lugar. Nós podemos ir até ele, porque nós vamos receber também justiça. Ele tem justiça para a nossa vida. Ele nos justificou diante de Deus. Então vamos dizer juntos: vá ao rei e receba justiça. Amém. Então esse é um dos benefícios de nós irmos ao rei. De nós não reclamarmos, não murmurarmos, não apelarmos, não falarmos com quem não pode resolver os nossos problemas, mas irmos até quem pode resolver os nossos problemas. Vamos reler o verso 16 desta leitura do capítulo 3 de 1 Reis. O verso 16, ele diz assim: certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. O que essas 2 mães eram, que nós lemos aqui? Prostitutas. Eram 2 mulheres que estavam em pecado. Muitas vezes nós deixamos de ir ao rei porque nós estamos em pecado. Às vezes nós ficamos com vergonha de Deus por causa das nossas atitudes. Às vezes nos achamos indignos. Quem sou eu para falar com Deus? Olha a minha vida, né? E aí, quanto mais nós precisamos dele, mais nós nos afastamos. E quanto mais nós nos afastamos, mais o pecado domina a nossa vida. Mais nós esfriamos, mais nós caminhamos para o caminho errado. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Não é o são que precisa de médico, é o doente, né? Então, Jesus, ele não lança fora nenhum pecador que se aproxima dele. Muito pelo contrário, ele
Depois que eu resolver, eu vou. Mas é na igreja que a gente resolve os problemas. A igreja é o hospital espiritual, né? É aqui que a gente resolve. É no pecado que a gente precisa mais da igreja. E quando nós temos consciência desse pecado, arrependimento, é só nós irmos até o Rei dos Reis e pedirmos perdão, porque Ele tem perdão para a nossa vida. Pecado se resolve com perdão. Porém, pedir perdão é diferente de receber perdão. Às vezes nós até já tivemos arrependimento de pecados, já fomos ao Rei dos Reis e pedimos perdão pelos pecados, mas não tomamos posse do perdão que Ele tem para a nossa vida. Às vezes o nosso problema são as mentiras que Satanás fica falando na nossa mente, nos acusando, nos lembrando daquilo que Deus já esqueceu. Porque Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então Ele nos perdoa e lança no mar do esquecimento todos os pecados. E dos nossos pecados Ele já não se lembra mais. Só que o diabo não quer que a gente esqueça dos pecados. Então ele fica ali falando, lembrando, com palavras de acusação sobre a nossa vida. E às vezes a gente acredita. A gente não para pensar no que nós estamos pensando. Não paramos para pensar antes de agir. Acreditamos nas mentiras de Satanás e ficamos com esse sentimento de condenação. Só que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você se arrependeu e pediu perdão, Deus te perdoou e ponto final. Você é perdoado. Então você precisa tomar posse do perdão. É diferente. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você tenha algum senso de condenação, algum sentimento de culpa na sua vida, né? Algum distanciamento da sua vida com Deus por causa de algum pecado. Mas se você tem consciência, tem arrependimento sobre esse pecado e tem perdão para o Rei dos Reis tem perdão para a sua vida. Então você toma posse porque você é uma pessoa perdoada. E toda vez que aquela lembrança vier na sua mente, você vai dizer: não, afasta de mim, Satanás. Eu sou perdoado. Você pode todos os dias olhar no espelho e falar: eu sou perdoado, eu sou remido, eu sou lavado no sangue de Jesus. Amém? Vocês estão acordados, gente? Glórias a Deus. Porque foi isso que essa mulher fez. Essa mulher, ela não ficou com vergonha do seu pecado. Ela não se sentiu indigna. Ela não pensou: eu sou uma pecadora, quem sou eu para o rei me receber? Ela foi até ele, porque ela sabia que quem tinha solução para o problema dela era apenas o rei. E ele é justo e perdoador. Então, nós vamos ao Rei dos Reis e nós não vamos só pedir perdão, mas nós vamos receber o perdão de Deus. Vamos dizer juntos: vá ao Rei e receba perdão. Amém. Nós somos todos aqui perdoados pelos nossos pecados confessados, porque nós estamos diante do Rei dos Reis. No final nós vamos orar, vamos pedir perdão por pecados e vamos receber o perdão de Deus. Vamos sair daqui perdoados pelo Senhor. Amém? Vamos reler o verso 22 desse texto? No 1 Reis capítulo 3, o verso 22 diz assim: a outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é o seu, o vivo é o meu. Assim elas discutiram diante do rei. Essa mulher que tinha um filho vivo foi colocado um filho morto, né? Imposto um filho morto sobre a vida dela. E eu queria te perguntar: na sua vida, talvez tenha pessoas mortas espiritualmente? Na sua vida, será que talvez tenham relacionamentos que estão sem vida? Você na sua vida tem sonhos talvez que estejam mortos? Por que sonhos? Porque sonhar é viver, né? Tem uma frase que diz que a gente deixa de viver quando a gente para de sonhar. Então a gente deve sonhar e sonhar grande, porque o pastor Márcio tem uma frase que diz: sonhos tão grandes que não sejam possíveis de serem realizados caso Deus não intervenha. Então nós podemos e devemos sonhar grande.
Mas às vezes a gente vai lá e enterra os nossos sonhos, esquece deles, né? E parece que nem temos mais vida em nós. Será que você tem alguma dessas situações na sua vida? Pessoas mortas espiritualmente, relacionamentos. Se você tem alguma dessas situações na sua vida, eu tenho uma boa notícia. Você pode ir até o Rei dos Reis. Porque Ele é o Deus que ressuscita mortos. Onde Ele passava, Ele ressuscitava as pessoas que estavam mortas. Onde haviam pessoas doentes, Ele curava. Onde haviam pessoas endemoniadas, Ele libertava. Onde havia tristeza, Ele levava alegria. Onde havia ignorância, Ele levava conhecimento. Ele é o que nós precisamos. Então nós podemos ir ao Rei dos Reis e apresentar para eles como intercessores mesmo de pessoas, né? Em favor das pessoas. Porque o Senhor, Ele se importa com os desejos do nosso coração. Às vezes a gente tem o hábito de dizer assim: Deus já sabe tudo o que eu preciso. Por que eu preciso dizer para Ele? E a gente sabe a resposta dessa pergunta também. Que na verdade Deus sabe de tudo que a gente precisa, mas Ele quer que a gente diga porque Ele quer ter um relacionamento com a gente. Porque se Ele já sabe, eu não preciso dizer, então nós não teremos um relacionamento e logo a nossa fé não será verdadeira. Porque a nossa fé é um relacionamento com Deus. Só que veja, a Bíblia não nos fala que Jesus se interessa em saber o que a gente precisa. Ele quer saber o que a gente quer. Eu te inspiro a reler no Evangelho. Todas as vezes que Jesus encontra uma pessoa, Ele não pergunta para ela o que você precisa. Ele pergunta o que você quer. Então Deus, Ele se importa com o que você quer. O que você quer é diferente do que você precisa, mas Ele se importa com o que você quer. Ele perguntou ao paralítico que estava no tanque de Betesda, né? O que é que ele queria? E esse homem queria mais do que ser curado, ele queria pessoas que pudessem colocar no tanque. Ele passou por um cego e perguntou: o que é que você quer? E o cego falou: eu quero ver. E muitas outras situações, e todas elas, Jesus falou: eu quero fazer. E Ele fez aquilo que cada um pediu a Ele. Então nós podemos, sem vergonha, ir até o Rei dos Reis e falar para Ele: Senhor, eu sei que eu não preciso disso, eu sei que eu até já tenho o que eu preciso, mas eu tenho um desejo, eu quero isso. Senhor, eu estou paralisado, eu quero andar, eu quero sair desse lugar, eu quero crescer, eu quero avançar. Senhor, eu quero ver, me dá visão espiritual, eu quero ver o que o Senhor tem para a minha vida, Senhor, eu quero ver a minha família transformada, eu quero sim ver essas pessoas que estão mortas hoje espiritualmente vivas, eu quero vê-las rendidas no altar do Senhor, eu quero vê-las fazendo parte do time, do exército do Senhor aqui na terra. Senhor, eu quero realizar os meus sonhos. Ele se importa, Ele quer realizar. Sabe, um desejo que a gente não ora, pode ser que ele se realize, mas um desejo que a gente ora, a probabilidade dele acontecer é muito maior. As nossas chances aumentam, né? As batalhas mais difíceis das nossas vidas são vencidas de joelhos. Então nós podemos orar e guerrear, porque a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Porque nós estamos falando aqui sobre ir ao Rei. Vá ao Rei, vá ao Rei. Mas o que é ir ao Rei? É orar. Falar com Deus não é orar? Então ir ao Rei é orar. Então é isso que nós estamos dizendo aqui. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos apresentar a Deus com as nossas súplicas, com os nossos desejos. Nós precisamos clamar a Ele com a sinceridade do nosso coração. Ele nos pergunta nessa noite em sua palavra: o que é que você quer? Ele não está perguntando o que você precisa, Ele já sabe o que você precisa. Ele te pergunta: o que é que você quer? Se você hoje falar para Ele, se apresentar ao Rei dos Reis e falar o que é que você quer, Ele vai te responder. Talvez Ele não responda o que você quer ouvir. Ele pode responder sim, não ou espere. Mas Ele vai responder. E pode confiar que mesmo se a resposta for não ou espere, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para nós.
Nós só vemos a nossa frente, mas Ele vê lá na frente. Ele sabe da sua vida daqui a 5 anos. Ele sabe da sua vida daqui a 20 anos. Então, se Ele disser, espere, ou disser não, dá glória a Deus. E faça aquilo que Ele te mostrar. Né? Deus, Ele tem vida nova para nós. Aquela mulher, ela entrou com um filho morto no colo. E ela queria um filho vivo. Parece algo humanamente impossível aos nossos olhos, mas Deus fez. Porque Deus é um Deus do impossível. Então não importa o tamanho do seu sonho, o tamanho do seu desejo, o quanto ele parece impossível. Se você chegou aqui hoje com tantas mortes em tantos departamentos da sua vida, Deus pode ressuscitar. Porque quando nós vamos ao Rei dos Reis e apresentamos para Ele os nossos pedidos, Ele pode nos trazer vida. Amém? Então vamos dizer juntos: vá ao Rei e receba vida. Amém. Glória a Deus. Vamos ler outro texto que está um pouquinho antes desse. Vamos ler agora 1 Reis, o capítulo 1, dos versos 11 ao 17. 2 capítulos antes desse. Volta na Bíblia um pouquinho. 1 Reis, capítulo 1, dos versos 11 ao 17, nós vamos ver uma outra mulher que também foi ao rei para solucionar o problema que ela viveu. 1 Reis 11 ao 17. A palavra diz assim: Natã perguntou então a Batseba, mãe de Salomão: Você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei, sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar-lhe um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: Ó rei, meu senhor, não juraste a essa tua serva, prometendo: Pode estar certa de que seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisaque cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. Ela respondeu: Meu senhor, tu mesmo juraste a esta tua serva, pelo Senhor, o teu Deus, seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Vamos ler o verso 30 também, mais para frente, o verso 30. O verso 30 vai dizer, o verso 29 e 30 vai dizer assim: O rei fez um juramento: Juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que, sem dúvida, hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. Meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Amém. Outra palavra forte, né, irmãos? O que nós vimos que aconteceu aqui é que o rei Davi prometeu a sucessão do seu trono ao seu filho Salomão, ao filho de sua esposa Batseba. Porém, o seu filho Adonias tomou posse desse trono sem que o rei soubesse. O rei Davi já estava idoso, já estava ali acamado, debilitado, né? Já não estava mais na administração daquele reino. E o seu filho Adonias se aproveitou disso e tomou o reino. Mas o profeta Natã, que era um homem de Deus para o povo de Deus naquele tempo, procurou Batseba e a orientou sobre isso e a aconselhou: vá ao rei e passe para ele o que está acontecendo, e ele irá fazer justiça, e o seu filho Salomão tomará posse do trono que lhe foi prometido. Então, se nós estivéssemos no lugar de Batseba, talvez, e soubéssemos que mais uma vez fomos roubados, fomos enganados, aquilo que é nosso foi nos tirado, foi dado a quem não merece, né? Talvez nós teríamos nos desesperado no lugar dela, achado que a batalha já estava vencida, talvez a gente iria chorar, né? Não. O que Batseba fez? Ela foi ao rei, ela foi a quem poderia resolver o problema dela. Aqui, como nós vimos, o rei
E ela respondeu. Então, vamos reler o verso 12 para a gente entender melhor. O verso 12 diz assim: agora vou dar-lhe um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Olha, o que estava acontecendo aqui era muito mais grave do que o que a gente percebeu. Se Adonias ficasse no trono, ele não só ia reinar Israel, mas ele com certeza iria matar Salomão e Batseba. Então ela não ia somente perder ali o trono, mas ela ia perder o seu filho, ela ia perder a sua própria vida. Era um caso de vida ou morte, era algo muito sério. Mas nós lemos aqui que ela recebeu um conselho do profeta Natan. E o que eu quero te perguntar nessa noite? Você tem se aconselhado, né? Quem é seu líder? Você tem procurado desabafar, se aconselhar com homens e mulheres de Deus, né? Quem é o seu pastor? Quem é seu líder de GC? Quem é seu líder de discipulado? Por quê? Porque homens e mulheres de Deus são boca de Deus na nossa vida. E se o profeta Natan não tivesse dado esse conselho para Batseba, ela não saberia como lidar com aquela situação. Ela não teria ido até o rei sozinha. Foi ele que intermediou. Ele falou: vá, fale com o rei, e quando você estiver com ele, eu vou entrar e confirmar a sua palavra. Ele era profeta, era pastor, era intercessor na vida dela e daquele povo. Quem é o seu intercessor? Quem é que se apresenta diante do rei em favor da sua vida? Porque às vezes nós estamos na igreja, nós fazemos parte sim da família de Deus na nossa igreja, nós temos pastores que são referências para nós, que são pregadores, mas eu estou perguntando: é quem é que cuida de você? É quem é aquela pessoa que intercede pela sua vida, que vai ao rei em favor da sua vida? Quem é a pessoa que te aconselha na hora que você precisa, que te aconselha à luz da palavra o que você deve fazer? Se você ainda não tem essa pessoa na sua vida, então procure, né? Se você é ovelha de Jesus em Lagoa Industrial, aqui tem uma equipe abençoada para a glória de Deus, pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus, líderes de GC, líderes ministeriais, líderes de discipulado. O que não falta em Lagoinha é equipe, glória a Deus, né? Então procure uma pessoa que você tenha identificação e abra o seu coração com essa pessoa. Receba o conselho da parte do Senhor através da vida dela. Porque muitas vezes você mesmo vai ir ao rei para falar com ele, para apresentar para ele a sua necessidade, mas sabe como que ele vai te responder? Através da boca de um servo. Vai ser através da vida de alguém. Então você precisa ter essa referência na nossa vida. Todos nós precisamos. Eu tenho os meus pastores que cuidam de mim, que me aconselham, né? Que intercedem pela minha vida. Eu só posso cuidar se eu for cuidada. Eu só posso liderar se eu for liderada. Nós precisamos de teto, cobertura espiritual sobre a nossa vida. Isso é muito sério, né? Isso pode trazer um livramento à nossa vida. Ouvir o conselho de Natan e ir até ao rei e ter a colaboração dele naquele momento com o rei livrou Batseba e o seu filho Salomão da morte. Não foi só um trono que lhe foi restituído, foi um livramento de morte que eles receberam. Amém? Vamos reler os versos? Não, vamos dizer juntos, né? Nós estamos aqui dizendo para a gente fixar. Vamos dizer juntos: vá ao rei e receba livramento. Amém. Vamos, para a gente já ir caminhando para o final, vamos reler os versos 29 e 30. Aqui no capítulo 1. É a última parte. Eu vou até pedir, por favor, para os músicos tomando lugar, por favor, que nós vamos louvar bem no final para a gente orar. Vamos reler os versos 29
E o que eu quero te dizer? Eu quero te lembrar que nós já estamos em outubro, mas que 2022 é o ano da vitória. Você se lembra que 2022 é o ano da vitória? Em Lagoinha? Lembra, né? E eu não sei quantas vitórias o Senhor te deu nessa noite, nesse dia, nessa semana, nesses meses, mas o ano ainda não terminou. E o Senhor ainda tem mais vitórias para a sua vida. Ele fez promessas para você. No início do ano você orou, você anotou seus pedidos lá na agenda, os seus alvos, né, de oração, você apresentou ao Senhor. Ele fez promessas para a sua vida. Se Ele fez, Deus é fiel para cumprir. Tudo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Mas as promessas de Deus, elas são condicionadas. Então elas dependem que nós cumpramos os princípios que norteiam as promessas para que Deus então cumpra as promessas na nossa vida. Nós vemos que Natã deu uma direção para Batseba. Ele falou: Batseba, vá ao rei e peça a ele que cumpra a promessa de colocar Salomão como sucessor do seu trono. Se Batseba não tivesse ido até ao rei, ela teria recebido o cumprimento dessa promessa? Não. Adonias ficaria no trono. E além da promessa não ser cumprida, eles estariam mortos. E aquela história que nós lemos antes no capítulo 3 nem teria acontecido, porque Salomão não teria tomado posse do trono. Então nós precisamos cumprir os princípios, cumprir a direção que Deus tem nos dado, que a palavra de Deus tem nos dado, que homens e mulheres de Deus têm nos dado, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. O rei Davi, ele tinha um sim para Batseba. O Senhor também, Ele quer cumprir todos os desejos do nosso coração, que estão alinhados ao coração dele. Ele quer realizar todos os sonhos que Ele tem para a nossa vida. Então vá ao rei, faça o que você tem que fazer, cumpra a direção, cumpra a palavra, vá ao rei, porque Ele vai fazer. Vamos repetir juntos este último benefício que Deus nos dá de ir até Ele. Vamos repetir: vá ao rei e receba as promessas do Senhor. Deus tem promessa na sua vida? Ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.